Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Multiverso, Sobrevivência em Tokyo Ghoul, capítulo 91. Deu uma pausa, sugeriu Shin Tsukihara. Lidar com assuntos como este não é algo que se resolve num instante. Mikasa assentiu em resposta. Ao se acalmar, notou um dispositivo peculiar colocado perto do suporte de armas, incapaz de resistir à curiosidade, perguntou: "O que é isso?" "É um dispositivo de mobilidade unidirecional", explicou Shin Tsukihara. Então, percebendo que a explicação poderia ser muito técnica para uma criança, acrescentou: "É um equipamento especial usado para lutar contra titãs." Mikasa assentiu novamente, indicando que entendia, e perguntou: "Preciso aprender a usá-lo?" "Ei?" Shin Tsukihara sorriu gentilmente e bagunçou o cabelo de Mikasa. "Não, você não precisa." Ele não precisava de armas para lutar contra titãs, ele só precisava de seu Jormungandr para lutar ao lado dos humanos. "Lembre-se, as únicas coisas que você precisa aprender são estas." Shin Tsukihara apontou para as armas no suporte. "Elas realmente vão me ajudar?" perguntou Mikasa. "Deveriam, se você se tornar habilidoso em usá-los", respondeu Shin Tsukihara vagamente. Nos dias seguintes, Mikasa visitou o posto comercial diariamente para treinar em combate. Enquanto isso, um evento significativo estava acontecendo. O corpo de reconhecimento estava partindo. Eles estavam se aventurando além dos muros para investigar a verdade sobre os titãs no mundo exterior. Cada vez que eles saíam em uma expedição, todos ficavam cheios de esperança, mas, tragicamente, tudo sempre terminava em fracasso. Desta vez não foi exceção. A expedição durou uma semana, o que foi considerado bastante longo. O mundo fora das muralhas era altamente perigoso, infestado de titãs errantes. Consequentemente, o corpo de reconhecimento sofreu perdas consideráveis durante a expedição. Hoje marcou o dia do retorno do corpo de pesquisa, e as ruas do distrito de Shiganshina já estavam lotadas de pessoas. Dengue. O choque de espadas de madeira ecoou enquanto Shin Tsukihara habilmente defendia o ataque de Mikasa com força controlada. "Você fez um progresso notável, Mikasa. Seu talento é realmente excepcional", elogiou Shin Tsukihara. Apesar da testa brilhar de suor, Mikasa abriu um sorriso radiante, satisfeita com o elogio. Durante um raro intervalo, Mikasa largou sua espada de madeira e recuperou o fôlego antes de perguntar: "Senhor, hoje é o dia em que o corpo de reconhecimento retorna. Não quer ir ver?" "Eren veio me ver esta manhã." Em algum momento, Mikasa começou a se dirigir a Shin Tsukihara como senhor, imitando a forma como os outros se referiam a ele, considerando-o alguém a ser admirado. "Eu já sei o resultado, então não precisa ficar assistindo", respondeu Shin Tsukihara com franqueza. O ânimo de Mikasa não estava muito bom no momento, mas ela também não ficou muito surpresa com a resposta de Shin Tsukihara. "Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar", incentivou Shin Tsukihara. "Senhor, parece que o senhor sabe muito, e desde que soube que o corpo de pesquisa estava retornando, o senhor vem transferindo mercadorias e suspendendo negócios no posto comercial nos últimos dias." Shin Tsukihara não pôde deixar de admirar silenciosamente sua observação aguçada, apesar de sua tenra idade. Entretanto, Mikasa estava preocupada pelo fato de que ainda não podia contribuir muito. "Não se preocupe muito com isso. Você ainda é muito jovem. Concentre-se em se tornar excepcional e um dia poderá me ajudar." Shin Tsukihara afagou a cabeça de Mikasa, sentindo-se culpado por influenciar seu crescimento. "Depois do treinamento de hoje, não volte. Já mandei alguém buscar sua mãe. O posto comercial está sendo transferido para a Muralha Rose." Shin Tsukihara explicou: "Vou te dar um tempo para se despedir dos seus amigos, ok?" Mikasa balançou a cabeça. Parecia que seu relacionamento com Eren não era tão próximo quanto na história original, provavelmente devido à influência de Shin Tsukihara. Shin Tsukihara dispensou os trabalhadores temporários do local, observando a carruagem de Mikasa partir. Ela e o suprimento seguiram para a Muralha Rose, e ele tinha outros assuntos para tratar. Ele chegou sozinho ao terraço. O posto comercial ficava na área mais próspera do distrito de Shiganshina, proporcionando uma vista desobstruída da maior parte do distrito. As pessoas ainda estavam agitadas nas ruas, reunindo-se em grupos para discutir a derrota do corpo de pesquisa e expressando diversas reclamações. Isso deve ser suficiente. Originalmente, o sol poente deveria ter lançado um brilho vermelho, mas a parede colossal, com 50 metros de altura, obstruiu a bela vista. Que desperdício de uma vista magnífica. Faz tempo que não uso Kink. "Será que estou enferrujado?" murmurou Shin Tsukihara para si mesmo. Ao lado dele, havia uma mala branca com bordas douradas, uma visão incongruente neste mundo. Para as pessoas daqui, a derrota do corpo de pesquisa não passou de um assunto para conversa casual. De repente, ouviu-se um som semelhante a uma explosão, como um trovão. A rua antes pacífica foi perturbada novamente, e as pessoas instintivamente se reuniram na direção do som. "O que aconteceu? Explodiu alguma coisa ali? Parece que veio da parede." As pessoas discutiam fervorosamente, mas Shin Tsukihara, que parecia um pouco deslocado, colocou a mão na cabeça e se encostou no corrimão, olhando entediado para a parede distante e imponente. Seus dedos batiam ritmicamente no corrimão. Dengue. Diante de inúmeros espectadores, uma mão enorme escalou o muro de 50 metros de altura. Com apenas um leve esforço, a palmeira colossal esmagou inúmeras pedras do muro. Então, uma cabeça gigantesca emergiu de trás do muro, olhando para as pessoas abaixo como se fossem formigas. Antes que a multidão pudesse se recuperar do choque, o portão colossal de mais de 10 metros de altura foi arrombado pelo Titã. A poderosa onda de choque destruiu tudo em seu caminho. Muitas pessoas que estavam atrás do portão foram arremessadas para longe. Depois que a curta turbulência passou, gritos de socorro e gritos de terror encheram o ar enquanto as pessoas corriam freneticamente para salvar suas vidas, porque os titãs invadiram depois que o portão foi quebrado. Em meio ao caos, apenas Shin Tsukihara, carregando a mala, caminhava contra o fluxo de pessoas, avançando.
Capítulo 92. Bang, bang, bang. Criaturas titãs, cada uma com mais de 10 metros de altura, avançavam pesadamente pelos portões quebrados, causando pânico entre a multidão reunida na praça. A cena lembrava o fim do mundo. Esses titãs careciam de inteligência, possuindo apenas os instintos mais básicos. Pareciam inimigos naturais da humanidade, lançando ataques contra ela. Socorro! Me salve! Uma mulher, incapaz de correr rápido o suficiente, foi capturada por um titã de 10 metros, que brincou com ela como se fosse um brinquedo, tornando sua luta inútil. No final, em meio aos seus gritos agonizantes, o titã a jogou em sua boca, engolindo-a viva. Na área residencial perto da periferia, quando o portão foi arrombado, o fluxo de ar resultante destruiu muitas casas, algumas das quais desabaram enquanto as pessoas ainda dormiam dentro delas. Entre as infelizes vítimas estava a mãe de Eren. Metade do seu corpo ficou presa sob as vigas quebradas, deixando-a imóvel. As pessoas ao redor dela fugiam freneticamente, mas ninguém ousava parar e ajudar. Os passos dos titãs soaram como sinos de morte nos corações de todos. Neste mundo com tecnologia atrasada, as únicas armas de alguma importância eram canhões de tiro único e rifles de pederneira obsoletos. Os titãs, apesar de sua baixa inteligência, tinham apenas uma fraqueza: a nuca. Enquanto a nuca permanecesse ilesa, não importava a gravidade dos ferimentos, eles não poderiam ser mortos. Dada essa disparidade, o impacto dessas armas de fogo de baixa qualidade foi mínimo. No entanto, a diferença de poder entre humanos e titãs era imensa. Até mesmo o menor titã, com 5 ou 6 metros de altura, poderia facilmente destruir uma pessoa comum. Mãe, estou indo te salvar, espere. Quando Eren viu os titãs invadindo o distrito de Shiganshina, ele correu de volta para casa imediatamente. Mas aos 10 anos de idade, não importava o quanto tentasse, ele não conseguia mover as vigas pesadas. Eren, me escute. Minhas pernas já estão esmagadas e não consigo me mexer. Me escute e vá embora rápido. Você precisa sobreviver. Os olhos de Carla se encheram de lágrimas. Em seu estado, ela sabia que não havia esperança de sobrevivência e não queria que Eren arriscasse a vida por um resgate impossível. Que bobagem você está dizendo? Eu posso te salvar agora mesmo. Eren não conseguia ouvir a razão e continuou tentando levantar as vigas com todas as suas forças. Apesar de sua determinação, ele não conseguiu mover as vigas 1 centímetro. Eren continuou gritando de raiva, sua voz cheia de desamparo e desespero. Eren, você não pode ouvir sua mãe pelo menos uma vez? Vá embora logo. Carla repreendeu com a voz chorosa. Naquele momento, um titã com mais de 10 metros de altura, ouviu a comoção e virou seu rosto sem emoção para eles, causando arrepios em suas espinhas. O titã começou a se mover na direção deles com passos pesados, sacudindo o chão a cada passo, mostrando a extensão assustadora de seu poder. Eren, corra! Carla implorou com urgência. Nesse momento, uma figura saltou de longe, pousando suavemente usando equipamento de manobra vertical. A pessoa vestia o uniforme da milícia local e seu nome era Hannes. Hannes tinha um profundo sentimento de gratidão pela família de Eren, e foi por isso que ele correu para ajudar nessa emergência. Eren, Carla. Após o pouso, Hannes notou o titã se aproximando lentamente a cerca de 100 metros de distância. Hannes, por favor, salve minha mãe, gritou Eren, sentindo um vislumbre de esperança. Hannes hesitou por um momento, mas logo entendeu a situação. Mesmo que conseguisse mover os pesados destroços que prendiam Carla, ela não conseguiria escapar do titã com seus ferimentos graves. Hannes, leve Eren embora. Garanta que ele sobreviva, implorou Carla. Diante dos olhares sinceros de Eren e Carla, e lembrando-se da gentileza deles, Hannes cerrou os dentes. Não se preocupem, é apenas um titã. Vou derrotá-lo com minhas próprias mãos e levar vocês dois para um lugar seguro. Hannes disse confiantemente, tirando a lâmina de seu equipamento de manobra vertical e combinando-a com o cabo de sua mão para formar 2 facas longas. Então, passo a passo, ele se aproximou do titã, que tinha mais de 10 metros de altura. 1 passo, 2 passos. Esta foi a primeira vez que Hannes enfrentou um titã, mesmo sendo membro da milícia do distrito de Shiganshina. Na verdade, as muralhas protegeram as pessoas daqui por quase um século, e muitas delas nunca encontrariam titãs em suas vidas, exceto nas missões de exploração do corpo de pesquisa. Suas impressões sobre os titãs e as supostas maneiras de combatê-los foram aprendidas apenas por meio de treinamento e histórias de instrutores. De repente, os passos de Hannes pararam, e ele se viu cara a cara com o titã, olhando em seus olhos sem emoção, sentindo suas pernas fraquejarem de medo. O medo o invadiu como uma maré, e ele não conseguiu dar mais um passo à frente. Pelo menos salve Eren. Em menos de 10 segundos, o outrora corajoso Hannes estava preparado para abandonar Carla. Mas naquele momento o titã, que estava caminhando lentamente em direção a eles, de repente ficou furioso, como se algo o tivesse enfurecido ou assustado. De forma errática, ele avançou em direção a Hannes, agitando as mãos e cuspindo saliva, parecendo ainda mais horripilante. Ficou uma loucura, completamente louca. Sem mais hesitação, Hannes se virou e pegou Eren, que ainda tentava mover as vigas com a intenção de escapar. Como eu poderia derrotar um monstro desses? Capítulo 93. Me solta, me solta. Preciso salvar minha mãe, me solta. Eren, lutando loucamente nos ombros de Hannes, batia continuamente nas costas de Hannes com força. No entanto, Hannes não tinha intenção de parar. O som da corrida era assustador demais, e ele podia sentir o monstro se aproximando cada vez mais. Como os humanos poderiam ser mais rápidos que os titãs? E com Eren em seus ombros, ele também não poderia usar o equipamento de mobilidade unidirecional. Acabou. Tudo vai acabar aqui. Hannes sentiu-se relutante em seu coração, até mesmo hesitante em seu desejo de salvar Eren. Ele não entendia por que o titã de repente enlouquecera, ele nunca tinha ouvido falar de tal fenômeno antes. O instrutor nunca mencionou isso.
De repente Hannes percebeu que havia alguém no fim da rua. Ele estava com muito medo antes e não notara ninguém atrás de si, mas agora, carregando Eren, estava quase alcançando a pessoa. Só então percebeu. Porque elas pareciam um tanto familiares. Hannes não conseguiu se lembrar por um momento, mas não era hora de pensar nessas coisas. Os dois passaram um pelo outro, e aquela pessoa estranha caminhou em direção ao Titã. Eles devem ter ficado assustados com essa cena apocalíptica, tendo desistido da vida e se preparado para cometer suicídio. Ou talvez fossem seguidores de algum culto de adoração aos titãs. Hannes interpretou dessa forma, mas sentiu uma leve sensação de alívio. Se alguém estivesse disposto a se sacrificar, talvez isso lhe desse um pouco mais de tempo para escapar com Eren. Carla observou Hannes levando Eren embora, e uma lágrima rolou por seu olho, expressando silenciosamente sua gratidão. Ela já estava contente por Eren ter sido salva, tendo abraçado seu próprio destino inevitável. Para um titã em estado de corrida, percorrer 100 metros levaria apenas alguns segundos. Carla já sentia o chão tremer e fechou os olhos, dando boas-vindas à chegada da morte. No entanto, no momento seguinte, ela sentiu uma rajada de vento passando, o redemoinho causado pela corrida do titã. O titã passou correndo por ela, ignorando completamente sua presença. Carla arregalou os olhos de repente e incrédula. Os humanos tinham uma atração inexplicável pelos titãs. Por que o titã não a atacou? Mas depois de um breve momento de dúvida, ela entendeu. Eren, carregado nos ombros de Hannes, também percebeu algo de repente. Parou de fazer alarde e, embora Hannes se sentisse aliviado, também sentiu algo estranho. De onde quer que estivesse, Hannes parou no meio do caminho e, junto com Eren, virou-se para olhar para trás. Eu o atraí para cá? Ou você chamou a atenção dele? Shitsukiara murmurou como se estivesse falando consigo mesmo, mas ele estava falando com a pasta em sua mão. Ele ergueu a cabeça lentamente e, de fato, a figura do titã era imponente. Ele teve que se esforçar para levantar a cabeça e ver seu rosto. Tão feio. Shitsukiara suspirou e apertou simultaneamente um botão na maleta. Kink, de cor carmesim, imediatamente se espalhou, transformando-se em uma longa faca em sua mão. Formas semelhantes apenas se enrolavam no cabo. Padrões semelhantes a magma fluíam na lâmina. Rugido. O titã finalmente avançou em direção a Shitsukiara, sem nenhuma inteligência. Como um zumbi faminto lançou um ataque incrivelmente estranho. Ele investiu diretamente contra ele com sua grande boca cheia de muco e saliva, e uma grande palma indo direto para Shitsukiara. Mas o movimento de Shitsukiara foi mais rápido. Ele saltou 5 ou 6 metros do chão, e no segundo seguinte, a enorme mão do titã o atingiu onde ele estava. Com um estrondo alto, o chão se estilhaçou e padrões semelhantes a teias de aranha se espalharam. Shitsukiara pousou na mão do titã e, com uma velocidade incrível, deu um passo à frente ao longo do braço. O titã estava agora ajoelhado no chão. Sem conseguir atingir seu alvo, instintivamente balançou a outra mão em direção a Shitsukiara. Este ataque mais uma vez atingiu seu próprio braço, desequilibrando-o e com um estrondo alto, o titã caiu no chão. Todo o processo foi tranquilo e fluido, desde o ataque do titã contra Shitsukiara até sua derrota completa, levando apenas algumas respirações de tempo. Hannes e Eren ficaram perplexos. Uma criatura como essa era facilmente derrotada. Uma grande quantidade de sangue jorrou do pescoço do titã, caindo como chuva. Shitsukiara banhou-se na poça de sangue, mas percebeu que Jormungandr não o havia absorvido. Você não está interessado nesses produtos de baixa qualidade? Shitsukiara olhou para ele, sentindo-se um tanto decepcionado. Incrível, tão incrível. Eren murmurou para si mesmo, e depois de um tempo voltou a si. Lutou novamente, sabendo que sua mãe ainda estava presa sob a casa desabada. Desta vez, Hannes não o impediu e deixou Eren ir ignorando o cadáver do titã. Eren correu em direção a Carla. Hannes ainda estava em choque. Eren nunca havia passado por treinamento militar, então ele não tinha noção de quão surpreendente era matar um titã de 10 metros sem depender de canhões e equipamentos ODM. Nem o capitão Levi conseguiu fazer isso. Senhor Shitsukiara. Sem mais ameaça imediata à sua vida, Hannes se acalmou e reconheceu a identidade de Shitsukiara. Como soldado da guarnição, ele havia sido responsável por receber Shitsukiara. Ele também era responsável pela segurança da caravana da família Shi, o que lhe trouxe benefícios consideráveis. Senhor Hannes, já faz um tempo. Shitsukiara semicerrou os olhos e não disse muita coisa. Olhando para Hannes à sua frente, de repente teve algumas ideias. Essa pessoa à sua frente também poderia ser um bom candidato. Capítulo 94. Hannes jamais imaginou que alguém tão importante quanto Shitsukiara se lembraria dele, especialmente depois de testemunhar o imenso poder de Shitsukiara hoje. Ele ficou ainda mais surpreso e honrado. Sentindo-se extremamente nervoso, ele não sabia o que dizer. Na verdade, se Hannes não tivesse aparecido na história original, Shitsukiara provavelmente não se lembraria de um personagem tão secundário. No entanto, Shitsukiara investigou Hannes e descobriu que ele tinha antecedentes criminais, vindo do distrito de Shikinshia. Era um civil pobre que dependia do apoio da família Ye antes de se tornar soldado da legião local. No papel, Hannes era apenas uma pessoa comum. Obrigado, Sr. Hannes, por escoltar Eren e os outros para um lugar seguro. Afinal, eles são amigos de Mikasa, e eu não posso ficar de braços cruzados, disse Shitsukiara com firmeza. Pode contar comigo. Hannes prometeu, e então se lembrou de que Carla ainda estava presa sob a estrutura desabada. Ele correu para ajudar Eren a remover os destroços. Com a ajuda de um adulto, eles conseguiram mover os destroços, mas ainda foi difícil. Ao longe, os passos dos titãs e os gritos dos moradores ainda podiam ser ouvidos fracamente.
É muito pesado. Não podemos movê-lo por enquanto. Hannes ofegou, olhando constantemente ao redor, preocupado que mais titãs pudessem chegar. Nessa situação, cada minuto extra que eles ficavam no local aumentava o risco. Preciso salvar minha mãe. Eren pareceu antecipar o que Hannes queria dizer e o interrompeu. Eren, não seja teimoso. Seja um bom menino e me escute. Vá primeiro com o Sr. Hannes, disse Carla com determinação na voz. Senhora Carla, não precisa ser tão pessimista. Shinsuke hesitou por um momento, decidindo ajudá-la. Afinal, ele não tinha intenção de lidar com Eren naquele momento. Ter uma carta na manga para controlar as ações de Eren poderia ser útil. A sobrevivência de Carla seria, sem dúvida, mais impactante do que sua morte. Com esse pensamento em mente, Shinsuke deu um passo à frente e, com uma mão, levantou sem esforço os destroços com os quais Hannes e Eren estavam lutando. Silvo. Quando os destroços se levantaram, Carla respirou fundo devido à dor, mas sair do caminho do perigo era mais importante do que suportar a dor. A princípio, Eren ficou atordoado, observando com espanto a calma de Shinsuke. Mas depois de um momento, ele rapidamente correu e arrastou sua mãe para um lugar seguro. Isso é ótimo! Isso é ótimo! Hannes chorou de alegria. Carla tinha sido gentil com ele, e se as circunstâncias fossem diferentes, ele não teria querido abandoná-la. O resto é com você, Sr. Hannes, disse Shinsuke calmamente. Não se preocupem desta vez, a menos que eu morra, eu definitivamente os escoltarei em segurança, mãe e filho, até o muro interno. Hannes enxugou as lágrimas e disse seriamente. Dito isso, ele carregou Carla diretamente nas costas. As pernas dela haviam perdido a sensibilidade e ela não conseguia andar sozinha. Eren seguiu atrás. Ao sair, Eren olhou para trás 3 vezes. Deu alguns passos à frente antes de retornar rapidamente. Eren, o que você está fazendo? Hannes ficou surpreso. Ele estava grato pela ajuda de Shinsuke, mas também tinha medo da identidade e da força de Shinsuke. Alguém que conseguisse manter a calma em tal situação não era alguém que pudesse ser provocado. No entanto, Eren permaneceu inalterado e agiu de acordo com seus próprios impulsos. Senhor Shinsuke, o senhor não vem conosco? Eren correu até Shinsuke e perguntou com olhos ansiosos. Tenho outras coisas para cuidar, respondeu Shinsuke vagamente, mas sua recusa era evidente. Eren hesitou por um momento, então se ajoelhou na frente de Shinsuke e se curvou 2 vezes, expressando sua gratidão, antes de alcançar Hannes novamente. De fato, ele tem o comportamento de um protagonista, mas... Shinsuke olhou para a figura de Eren que se afastava e parou por um momento antes de acrescentar silenciosamente em seu coração. Mas se ele soubesse minhas verdadeiras intenções, eu me pergunto se ele ainda seria grato a mim. Rugido. O rugido de um titã interrompeu os pensamentos de Shinsuke, deixando-o um pouco irritado. Com um titã enorme a apenas 5 metros atrás dele, Shinsuke sabia, sem se virar, que o titã, com mais de 10 metros de altura, estava olhando para ele. Sua enorme mão estava prestes a descê-lo, mas Shinsuke agiu primeiro. Com Jormungandreir em sua mão, comparável a um carniçal de nível SSS, combinado com as características de alta temperatura de Tatara. Cortar os músculos e ossos do titã foi tão fácil quanto cortar tofu com papel. O movimento de Shinsuke não foi grandioso. A longa faca em sua mão se moveu, deixando um arco vermelho no ar. O ar ao redor da lâmina se contorceu e vibrou, indicando a alta temperatura. No momento seguinte, o titã de mais de 10 metros de altura desabou com um estrondo, destruindo uma casa próxima. Seu rosto enorme ainda exibia a mesma expressão de perplexidade que não mudou do início ao fim. Bom... O corpo do titã caiu no chão, deixando 2 cortes precisos em seus tornozelos, cortando os ossos grossos das pernas, mas a forte vitalidade do titã o manteve vivo. Mesmo que não conseguisse se levantar, ele continuou lutando com as mãos, tentando agarrar Shinsuke. Não importava quanto esforço o titã fizesse, ele permanecia a meio corpo de distância de Shinsuke, incapaz até mesmo de tocar em suas roupas. XXX, olhando assim, não importa como você os mate, você não sente o menor sentimento de culpa, comentou Shinsuke. Ele descobriu que os titãs no mundo dos titãs eram de fato mais feios. Cada um tinha sua feiura única. Fique aqui e fique de olho em mim, disse Shinsuke casualmente. Ele tinha algo para fazer em seguida, e seria melhor não deixar ninguém saber. Ter um titã de 10 metros de altura guardando a entrada seria, sem dúvida, muito mais seguro. Capítulo 95. Shinsuke olhou para o ferimento do titã. Além da incisão perfeita e lisa, havia também um ferimento carbonizado e sangrento. Mesmo com a assustadora capacidade regenerativa do titã, era evidente que ele não se recuperaria tão cedo. O titã não conseguia entender as intenções de Shinsuke. Tudo o que sabia era que a comida estava bem na sua frente. Além de rugir, rosnar e balançar os braços sem parar, ele não fez mais nada. Enquanto isso, Shinsuke empunhou sua lâmina Jormungandreir, cortando instantaneamente algumas vigas que obstruíam seu caminho. Livrando-se dos obstáculos, ele rapidamente encontrou o porão da casa de Eren. No porão estavam os diários deixados pelo pai de Eren, Grisha Jäger. Grisha tinha uma identidade única. Ele não era originalmente de dentro das muralhas, mas sim de Marley, fora delas. Quando jovem, juntou-se aos restauracionistas eldianos, opondo-se ao governo marleiano. No entanto, foi traído por seu próprio filho biológico, Zack Jäger, e salvo pelo titã de ataque da época, herdando seu poder. Seguindo os desejos de Zack, Grisha chegou à Ilha Paradis, que ficava dentro das muralhas. Lá, casou-se novamente e teve um filho, estabelecendo-se no distrito de Shiganshina, planejando obter o poder do titã fundador. Neste porão estavam as pesquisas de Grisha sobre o poder dos titãs, diversas informações e informações de dentro e de fora das muralhas. Muitos detalhes não foram mencionados no trabalho original e eram desconhecidos de Shinsuke. Com um leve aceno de sua longa faca, Shinsuke arrombou a porta do porão e
entrou. O mobiliário era simples, uma escrivaninha, uma cadeira e vários livros sobre a mesa. No entanto, no momento em que entrou, a atenção de Shin Sukihara estava concentrada exclusivamente no diário colocado no centro da mesa. Shin Sukihara pegou o diário e começou a lê-lo imediatamente. Ele possuía uma memória impressionante e conseguia memorizar praticamente tudo de uma vez. O conteúdo do diário era de fato valioso, especialmente as partes referentes a Marley. Na obra original, apenas alguns detalhes sobre Marley foram mencionados posteriormente, e as informações eram escassas. Se ele quisesse governar o mundo dos titãs, informações sobre Marley eram indispensáveis. Muito interessante. Esse cara parecia gentil e refinado quando nos conhecemos, mas eu não esperava que ele fosse tão implacável. Shin Sukihara relembrou o encontro deles durante a chuva forte. Grisha se retratou como justo e resoluto, abominando o mal. Isso contrastava fortemente com a imagem de uma pessoa intrigante e inescrupulosa sobre a qual ele escreveu no diário. Então era com isso que ele estava ocupado, percebeu Shin Sukihara enquanto continuava a ler. Na obra original, Grisha também fez uma viagem de negócios repentina nessa época, evitando convenientemente a queda do distrito de Shiganshina. Na realidade, ele planejava obter o poder do Titã Fundador. As 3 muralhas ao redor foram construídas pelo 145º rei de Eldia, que se baseava no poder do Titã Fundador. Ele estava cansado de guerras e queria criar um paraíso isolado. Após a construção das muralhas, o rei usou o poder do Titã Fundador para alterar as memórias das pessoas dentro das muralhas, e elas mudaram seu sobrenome para reis. O poder do Titã Fundador foi passado de geração em geração. Grisha viveu incógnito dentro das muralhas para investigar tudo isso. Na obra original, durante esse período, ele devorou Frieda Reis, a filha mais velha da família Reis, e obteve o poder do Titã Fundador. Que pena! Se eu soubesse disso antes, talvez pudesse ter obtido o poder do Titã Fundador antes dele, suspirou Shin Sukihara. Entre os 9 titãs, o Titã Fundador era sem dúvida o mais forte, pois podia controlar todos os titãs puros, possuindo efetivamente um exército infinito de titãs. Porém, antes disso, ele não sabia quem tinha o poder do Titã Fundador. Se ele tivesse corrido para o porão antes que a parede fosse quebrada, ele poderia ter alertado Grisha e interrompido seus planos. Não se preocupe, o que está feito, está feito. Shin Sukihara sorriu levemente, pensando em Eren e Carla, que ele acabará de salvar. Eles provavelmente se sentiam muito gratos a ele naquele momento. Ele casualmente largou o diário depois de terminá-lo. Quando Shin Sukihara saiu do porão, viu que o titã que ele havia deixado para proteger havia conseguido se levantar, embora mancando. O titã soltou um rugido furioso, se de raiva ou de má vontade, ninguém sabia dizer. No momento em que ele se levantou, ele investiu contra Shin Sukihara. Então vamos começar com você, disse Shin Sukihara para si mesmo, enquanto se esquivava do ataque com a ponta do pé, e sua lâmina Jormungandrer foi inserida na parede, impulsionando-o para cima novamente. Em um piscar de olhos ele estava no telhado de uma casa próxima, o que lhe permitiu encarar o titã cara a cara. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 96. Os titãs ao redor viram Shin Sukihara parado no telhado. Eles interromperam suas ações e viraram a cabeça rigidamente, fixando o olhar em Shin Sukihara. Então, sem nenhum acordo prévio, todos eles avançaram em direção a Shin Sukihara. O próprio Shin Sukihara também parecia sentir. Desde o momento em que chegou ali e o titã ignorou Carla, que estava presa sob o teto, e avançou direto contra ele, ele pôde sentir. Parecia haver algo nele que atraía os titãs. É porque eu não pertenço a este mundo? Shin Sukihara murmurou para si mesmo, mas naquele momento, a adrenalina crescente não lhe deu tempo para refletir. Ele era alguém que gostava de lutar e matar. Fugido. O titã mais próximo de Shin Sukihara balançou sua enorme palma para baixo, mas ele saltou para trás, evitando o ataque. Ao mesmo tempo, o telhado explodiu em poeira e fumaça. A força formidável dos titãs veio ao custo de seus movimentos desajeitados. Tendo acabado de se esquivar do ataque, Shin Sukihara reverteu o aperto de Jormungandrer, cravando com força na palma da mão do titã. Conforme a espada perfurava a carne, inúmeros hieróglifos se espalharam, prendendo firmemente a mão do titã no lugar. Shin Sukihara estendeu a mão para o vazio e recuperou uma mala. Antes de chegar ao mundo do titã, ele havia pegado dezenas de kinks avançados de Koshleia. Desde armas de longo alcance modificadas com penas de Ukaku até armas de combate corpo a corpo pesadas feitas de Koukaku, além de armas Rinkaku mais flexíveis. A mala apareceu na mão de Shin Sukihara e foi imediatamente aberta. Os hieróglifos roxos escuros formavam um arco gracioso no ar, convergindo e distorcendo-se até finalmente tomarem a forma de uma pistola. Bang! Um tiro simples e limpo. O disparo de energia pulsante perfurou instantaneamente a garganta do titã, atravessou seus ossos e feriu diretamente a carne na parte de trás do pescoço do titã. Baque! O titã, com mais de 10 metros de altura, desabou com um estrondo tremendo, fazendo o chão tremer. No entanto, os titãs não tinham pensamentos ou medos. Eles não recuaram. Em vez disso, a aura única de Shin Sukihara parecia deixá-los ainda mais insanos enquanto continuavam a atacar. Shin Sukihara retirou a Jormungandrer. A lâmina escaldante continha uma concentração extrema de calor, e até mesmo Shin Sukihara, segurando a espada, podia sentir ondas de calor o inundando. Chiar! A ponta afiada da espada passou pelo chão, aparentemente sem tocá-lo fisicamente, mas as pedras no chão derreteram e se transformaram em magma líquido. Shin Sukihara curvou ligeiramente o corpo, preparando-se para exercer força. No instante seguinte, sua figura se moveu como um fantasma, atravessando agilmente o telhado. Os ataques dos titãs pareciam em câmera lenta, aos seus olhos, facilmente evitáveis. Seu físico poderoso e sua habilidade de salto permitiam que ele se aproximasse dos titãs mesmo sem depender do equipamento de manobra tridimensional. Além disso, com a agudeza de Jormungandrer, nem mesmo aço poderia obstruí-lo, muito menos carne e sangue. Bom,
bum, bum, um após o outro, os enormes corpos dos titãs caíram. Entretanto, esta cena surpreendente carecia de um observador. Isso deve ser suficiente. Shin Tsukihara embainhou lentamente a espada. Ele havia matado quase todos os titãs da região. No entanto, havia pelo menos 1000 ou mais titãs afluindo ao distrito de Shiganshina. Mesmo que ele se esforçasse ao máximo para matá-los, levaria dias e noites para exterminá-los completamente. E esse número não parava de aumentar, porque em toda a ilha, o único ponto de encontro humano era esta fortaleza cercada por 3 muralhas de titãs. Inúmeros titãs se reuniam do lado de fora da cidade diariamente devido à aura humana, e não havia sinais de que seus números diminuíssem. Então, no momento em que os portões da cidade foram violados, os titãs invadiram como uma inundação. Parece que não consigo encontrar o titã inteligente. Shin Tsukihara sentiu um certo arrependimento. Parecia que o super titã havia recuado imediatamente após quebrar a parede. Ele procurou perto dos portões da cidade por um longo tempo, mas não encontrou nenhuma pista. Agora, ele havia atrasado muito tempo e não queria perder outra cena emocionante. Enquanto isso, na conexão entre o distrito de Shiganshina e a Muralha de Maria, a criação do distrito de Shiganshina visava aliviar a pressão sobre a Muralha de Maria. Tratava-se de uma área circular que se projetava de Maria, projetada para atrair os titãs. Portanto, a queda do distrito de Shiganshina causou pânico e tumulto, mas a resposta da guarnição da Muralha de Maria foi rápida. As pessoas evacuaram rapidamente, e muitos canhões foram imediatamente trazidos para defender os portões da cidade e ganhar tempo para a retirada das pessoas. Bom, bum, bum. Da mesma forma, isso atraiu muitos titãs para perto. Sob o bombardeio constante de fogo de artilharia, muitos titãs caíram no chão, mas a eficácia dos ataques foi limitada. O único ferimento letal dos titãs era na nuca. Desde que seus pescoços não estivessem feridos, eles poderiam se recuperar de qualquer outro ferimento, não importando quão grave fosse. A tecnologia no mundo de Titã era atrasada, e até mesmo o recarregamento de munição era manual, sem falar na precisão. A mira era ajustada manualmente empurrando o cano do canhão, e uma vez disparada a munição, o destino determinava onde ela atingiria. Recarreguem, recarreguem rápido. Os titãs estão se aproximando. O oficial encarregado de comandar os guardas do portão da cidade gritou com a voz rouca, sua garganta estava quase rouca. Eles não tinham coragem de entrar em combate corpo a corpo com os titãs e só podiam se esconder atrás da artilharia. Assim que os titãs se aproximassem dos portões da cidade, ele ordenaria que os portões fossem fechados, abandonando as pessoas que não haviam evacuado o distrito de Shiganshina. A impressão que tinham dos titãs permanecia no estágio daqueles monstros rugindo do lado de fora da muralha. Embora cada um deles tivesse passado por treinamento e pudesse usar o equipamento de manobra tridimensional, nunca haviam lutado contra titãs. Felizmente suas reservas de munição eram suficientes, e o fogo constante da artilharia impediu o avanço dos titãs, que não conseguiram atingir seu objetivo. Capítulo 97. Bom, o titã atingido pelo fogo de artilharia precisaria de pelo menos meia hora para se levantar novamente. Mesmo assim, os sobreviventes no distrito de Shiganshina estavam se tornando cada vez menos numerosos. Ou foram devorados pelos titãs ou já haviam recuado para a região de Maria. Como resultado, mais e mais titãs se reuniram no portão da cidade. Carreguem os canhões, mirem. Os guardas do portão da cidade já estavam suando profusamente, sentindo-se urgentes. Não podemos mais aguentar, temos que fechar o portão da cidade. O vice-oficial falou ansiosamente ao ver os titãs se aproximando, a menos de 100 metros do portão da cidade. O guarda do portão da cidade cerrou os dentes. Naquele momento havia menos sobreviventes na região de Maria do que em Shiganshina, embora muitos já tivessem perdido a vida para os titãs. No entanto, certamente havia muitos sobreviventes de áreas remotas indo para esse caminho. Fechar o portão da cidade não seria diferente de matá-los indiretamente. Rugido. No momento em que hesitava entre a culpa e a justiça, foi despertado pelo rugido furioso de um titã. Percebeu então que havia um pequeno titã com cerca de 5 metros de altura, desviando dos projéteis de artilharia um após o outro, até ser finalmente atingido a cerca de 30 metros do portão da cidade. O pequeno titã caiu no chão com um rugido, mas ainda não estava morto. Os projéteis de artilharia atingiram sua cabeça, mas não danificaram sua nuca. O titã, com metade da cabeça restante, lutava no chão, estendendo a mão para tocar os soldados perto do portão da cidade. Feche, feche o portão da cidade. O senso de justiça do guarda do portão da cidade se estilhaçou instantaneamente. Ele deu a ordem com a voz trêmula, já estava morrendo de medo. A algumas dezenas de metros de distância, ele conseguia ver claramente a aparência do titã e sentia profundamente o terror de uma criatura tão colossal. Bang, bang, bang. Os soldados, aliviados após receber a ordem, estavam prestes a recuar de forma ordenada quando passos pesados chamaram sua atenção. Eles viram um titã peculiar. Entre os incontáveis titãs, ocasionalmente havia alguns estranhos que desafiavam o senso comum, e eles eram chamados de anormais. Mas este titã era ainda mais excepcional. Seus passos pesados e rápidos indicavam que ele corria em direção ao portão da cidade, mas com tamanha agilidade, era difícil acreditar que fosse um titã. Além disso, sua pele refletia um brilho metálico quando exposta à luz solar. Fogo, fogo rápido. Este titã blindado parecia rápido demais e estava prestes a alcançá-los a 100 metros de distância. O guarda do portão da cidade deu a ordem às pressas, e os canhões dispararam um após o outro. 2 projéteis atingiram o alvo, mas para horror de todos, o titã blindado simplesmente acenou com a mão, fazendo com que os projéteis fossem desviados e explodissem inofensivamente ao seu redor. Nem mesmo sua velocidade foi afetada. Ah! Corram, vamos ser devorados pelo titã. Fechem os portões da cidade, fechem os portões da cidade.
Socorro, eu não quero morrer. Nesse momento, o medo dos soldados foi amplificado ao extremo. Eles perderam imediatamente qualquer ideia de resistência e fugiram em pânico em direção ao portão da cidade. Os soldados na muralha da cidade reagiram mais rápido e já haviam começado a fechar o portão quando o titã blindado apareceu. Eles nem se importavam se alguns soldados ainda não tinham entrado na cidade. O enorme portão, com 20 metros de altura, descia lentamente. Era feito de pedras de titã, com meio metro de espessura. Eu não entrei na cidade, deixe-me entrar, deixe-me entrar. Socorro, por favor, socorro. Os soldados do lado de fora do portão imploravam em lágrimas. No momento em que o portão estava prestes a se fechar, os soldados que haviam conseguido entrar na cidade respiraram aliviados, acreditando estarem seguros, mesmo que aquele titã peculiar fosse aterrorizante. Eles achavam que a muralha Maria os protegeria como fizera por quase um século. Pelo menos era nisso que os soldados acreditavam. Bom, no momento seguinte, uma explosão ensurdecedora irrompeu no portão da cidade. Como uma bola de boliche, o titã blindado atravessou o portão de pedra de meio metro de espessura. Muitos soldados, com a alegria de sobreviver ainda estampada no rosto, foram esmagados pelos destroços voadores ou pisoteados pelos pés do titã. Maria caiu. O oficial encarregado de proteger Maria caiu de joelhos com um baque. De sua perspectiva, incontáveis titãs invadiam a área de Maria pelo portão quebrado da cidade. Embora o distrito de Shiganshina tivesse uma população de apenas alguns milhares, sua queda ainda estava dentro de uma faixa controlável para a cidade. No entanto, Maria abrigava mais de um terço da população da cidade. Uma vez que caísse, seria uma catástrofe para dezenas de milhares de pessoas. Como se estivesse vivenciando desespero após o colapso de suas crenças, os olhos do oficial perderam a luz. Quando um titã se aproximou dele, ele nem reagiu. Finalmente o titã o pegou pela cabeça e com gritos, o oficial foi engolido inteiro. Pelo menos cheguei a tempo. Shin Tsukihara estava no alto da muralha de Maria, observando a cena infernal no distrito de Maria. No entanto, seu olhar estava fixo naquele titã blindado. A queda de Shiganshina e Maria não foi um acidente, mas parte do plano de Marley contra os Eldianos. O titã blindado diante dele era um dos 9 poderes titânicos que Shin Tsukihara estava procurando. Depois de atravessar o portão de Maria, o titã completou sua missão, mas não retornou imediatamente à sua forma humana. Titãs não distinguem entre amigos e inimigos. Se ele cancelasse sua forma titânica, poderia ser atacado por outros titãs. Shin Tsukihara encontrou um local relativamente isolado e correu para lá em alta velocidade. Em poucas respirações, ele estava bem longe do portão da cidade. Naquele momento, Maria estava em caos, e ninguém prestaria atenção ao titã blindado que havia ido até lá. Somente Shin Tsukihara, saltando de uma parede de titã de 50 metros de altura, manteve os olhos fixos no titã blindado. Ele se equipou com um dispositivo de manobra tridimensional retirado de um soldado caído. Capítulo 98. A velocidade de movimento do titã blindado é incrivelmente rápida, chegando a impressionantes 15 metros de altura e quando corre em velocidade máxima, rivaliza com a de um carro de corrida. Ele também notou Shin Tsukihara seguindo de perto com o equipamento de manobra vertical. Se pudesse observar com atenção, notaria um traço de inteligência nos olhos deste titã blindado, revelando sua verdadeira identidade como um dos 9 titãs. Na realidade, ele é o titã blindado entre os 9 titãs. Após a transformação, todo seu corpo fica coberto por uma armadura semelhante a aço. E nesta geração, o hospedeiro do titã blindado é um guerreiro marleiano chamado Reiner Braun, ou melhor, uma criança que não sabe nada sobre o mundo. Shin Tsukihara seguiu o titã blindado de perto enquanto refletia secretamente sobre as informações que tinha sobre seu oponente. Com base na história original, Reiner Braun provavelmente tem cerca de 12 anos, mas já pode assumir responsabilidades tão significativas. Por outro lado, quando Reiner notou Shin Tsukihara, não prestou muita atenção. Sua educação, conhecimento e visão de mundo lhe ensinaram que, como um guerreiro titã escolhido, ele era invencível contra humanos. Ele havia encontrado muitos soldados tolos como Shin Tsukihara ao longo do caminho, e todos eles foram facilmente esmagados. Reiner diminuiu a velocidade deliberadamente, pois precisava se encontrar com seus companheiros e não podia se dar ao luxo de ter alguém atrás dele. Apesar de reduzir intencionalmente sua velocidade, Shin Tsukihara estava se aproximando e até conseguiu ficar na mesma distância que ele. Shin Tsukihara já era perito em manobras verticais, manipulando habilmente os fios para se impulsionar no ar. Rapidamente, ele se posicionou atrás do titã blindado. Reiner observou tudo isso sem expressão, mas as mudanças sutis em suas pupilas mostraram sua inteligência. Reiner notou algo incomum em Shin Tsukihara, como a longa espada carmesim em sua mão, algo que ele nunca tinha visto antes. Os relatórios de inteligência de Marley também não mencionaram isso. No entanto, ele não se importou. Shin Tsukihara era apenas um soldado humano tolo aos seus olhos. De acordo com seus ensinamentos e conhecimento, não havia como os humanos derrotá-lo, um guerreiro titã. Quando a figura de Shin Tsukihara surgiu no ar, Reiner atacou de repente com velocidade e força incríveis, mirando sua palma direita em Shin Tsukihara como uma poderosa rajada de vento. Shin Tsukihara controlou o equipamento de manobra vertical para desviar do ataque por pouco. Mas no momento seguinte, os fios disparados pelo equipamento de manobra foram agarrados por Reiner, que os puxou, puxando Shin Tsukihara de volta para si. A força aterrorizante fez Shin Tsukihara se sentir desequilibrado no ar. Os titãs irracionais não atacariam os pontos fracos do equipamento de manobra vertical, mas os 9 titãs, sendo seres inteligentes, eram diferentes. Reiner pareceu satisfeito com isso, agarrou o fio e o balançou em direção a um prédio próximo. Reiner acreditava que o destino de Shin Tsukihara estava selado. Com um som estrondoso, a poeira levantou.
Reiner não se preocupou mais em olhar, desviando o olhar e se preparando para ir embora. Embora o distrito de Maria tivesse caído, eles não precisavam se preocupar com o distrito de Shiganshina. Os Eldianos não desistiriam facilmente e mesmo que houvesse pouca esperança, certamente enviariam tropas para proteger a evacuação dos civis. Se ele permanecesse aqui, ele poderia se tornar um alvo. Reiner, apesar de sua arrogância, não se colocaria em perigo, especialmente porque esses titãs irracionais atacavam indiscriminadamente, até mesmo mirando em metamorfos titãs como ele. No entanto, quando Reiner estava prestes a dar um passo, parou de repente. Virou-se perplexo, olhando para o local onde a poeira havia assentado. Xin, xin, xin. A parede foi destruída e metade da casa desabou. Será que aquele humano realmente sobreviveu? Mas que som era esse? Parece que ainda não estou muito familiarizado com isso. Shinsukiara acenou com a mão, dispersando a poeira ao redor e saindo lentamente de dentro. Se fosse o Capitão Levi, talvez ele tivesse desviado. Afinal, ele só havia usado esse equipamento no campo de treinamento antes, e ele mal era eficaz contra titãs irracionais comuns. No momento crucial, ele cortou os fios com sua espada, e a proteção de Jurmungandreiro salvou, reduzindo o impacto da colisão. No entanto, ele ainda sentia como se estivesse desmoronando. Esse era o poder de um titã, uma força explosiva muito mais assustadora que um SSS Gol. Sob o olhar confuso de Reiner, Shinsukiara desamarrou o equipamento de manobra vertical da cintura e o jogou de lado casualmente. O que isso significa? Reiner não conseguia falar em sua forma de titã, mas com base nas informações que ele havia obtido anteriormente, a principal arma de Eldia contra os titãs era o equipamento de manobra, explorando os pontos fracos. Mas agora esse humano estava descartando-a, desistindo da arma que poderia ajudá-lo a lutar contra os titãs. Um rugido distante interrompeu os pensamentos de Reiner. Mais e mais titãs irracionais avançavam para o distrito de Maria. Nesta operação, cada titã tinha sua função designada, com o titã colossal responsável por invadir o distrito de Shiganshina e por romper os portões de Maria. Havia também uma titã feminina liderando os titãs irracionais para dentro da cidade. Hora de partir. Reiner tomou uma decisão. Se houvesse muitos titãs irracionais, ele também poderia estar em perigo. Assim que deu um passo, ele parou de repente novamente, virando-se incrédulo e olhando para Shinsukiara abaixo, que parecia uma formiga de sua perspectiva. Uma luz vermelho-sangue de repente atravessou sua palma. Rugido. O titã blindado rugiu de dor, e Reiner também sentiu. Ele agarrou a mão e recuou, berrando em agonia. Reiner não conseguia acreditar no que estava vendo. Sua orgulhosa armadura de aço havia sido facilmente perfurada. Reiner, de 12 anos, não tinha a maturidade que desenvolveria mais tarde após se tornar o titã blindado. Em outras palavras, depois de se tornar o hospedeiro do titã blindado. Ele estava naturalmente orgulhoso de suas capacidades defensivas e não enfrentou nenhuma adversidade real. Suportando a dor intensa, Reiner olhou com os olhos arregalados para Shinsukiara abaixo. O espinho vermelho-sangue agora estava na mão de Shinsukiara, constantemente se contorcendo e encolhendo até se transformar novamente na longa espada que era no início. Que tipo de arma era essa? Pela primeira vez, Reiner sentiu o perigo de sua própria vida e uma sensação chamada medo, mas Shinsukiara apenas sorriu. Ele observou com interesse as manchas de sangue na espada de Jurmungandrer. Cada gota de sangue que ainda não havia chegado ao chão fora absorvida pela lâmina. Parecia que não queria devorar titãs irracionais, simplesmente os desprezava. O poder dos 9 titãs ainda saciaria seu apetite. Capítulo 99. Reiner encontrou outro motivo para correr. Os sorrisos de Shinsukiara estavam o irritando, mas ele temia ainda mais a força de Shinsukiara. Sem hesitar, ele se virou para correr. Apesar de receber educação de guerreiro marleiano desde a infância, sua autoconfiança dependia exclusivamente do poder do titã blindado. Entretanto, Shinsukiara destruiu sua armadura sem esforço, expondo-o à ameaça iminente de morte, deixando-o em pânico. Para sua surpresa, a velocidade de Shinsukiara superou suas expectativas. Num piscar de olhos, Shinsukiara bloqueou sua rota de fuga. Rugido. Como titã, Reiner não conseguia falar, mas o titã blindado rugiu, aparentemente tentando afirmar seu domínio. O gigante, com mais de 10 metros de altura, avançou com força total, dando passadas enormes, sem demonstrar intenção de diminuir o ritmo. Seu pé, semelhante a uma pequena montanha, desceu pesadamente em direção a Shinsukiara. Com um forte pisão, o chão se estilhaçou sob seu peso e Reiner errou outro golpe. Mas naquele momento ele não se importava mais com isso. Tudo em que pensava era em acelerar sua fuga enquanto Shinsukiara o evitava. Batida. Entretanto, no momento seguinte, a figura colossal do titã blindado caiu abruptamente no chão, demolindo uma grande área de casas. Shinsukiara permaneceu firme com uma espada na mão, observando friamente o titã blindado que lutava. Confuso, Reiner virou a cabeça para olhar as pernas do titã. A armadura de aço que as cobria havia sido estilhaçada, revelando carne e sangue com feridas profundas até os ossos. Num instante, ambas as pernas foram decepadas. Rugido. Reiner não conseguia compreender por que os Eldianos possuíam tais armas e monstros. Motivado pela vontade de sobreviver, ele explodiu com uma ferocidade sem precedentes. O titã blindado agarrou indiscriminadamente os arredores, agarrando uma carruagem como se fosse um brinquedo e arremessando-a diretamente em Shinsukiara. Zumbido. A carruagem avançou em direção a Shinsukiara, que brandiu sua espada sem esforço, cortando o veículo ao meio instantaneamente. O corte foi limpo, emitindo fumaça preta e quente. Achei que os marleianos tivessem treinado todos vocês para serem guerreiros destemidos. Já que têm tanto medo da morte, sabem pelo que estão lutando? Murmurou Shinsukiara para si mesmo.
Se temem tanto a morte, entendem o propósito das suas ações? A lâmina de Jormungandr foi cravada no chão por Shin Sukhiara, e de repente a lâmina da espada se transformou, com penas afiadas saindo do punho, girando em torno da lâmina. Centenas de lâminas afiadas, semelhantes a penas, dispararam no instante seguinte, tão rápidas quanto um raio. Essa era a habilidade Penas de Coruja, um ataque de carniçal de classe SSS capaz de perfurar placas de aço, e muito menos um titã blindado reduzido a um alvo parado. Reiner cobriu a cabeça com medo de fazer qualquer movimento imprudente. Sua armadura havia sido facilmente estilhaçada e perfurada, expondo seus músculos carmesim, que foram rapidamente dilacerados. As habilidades regenerativas do titã blindado eram fortes, mas não se comparavam às de um carniçal. Carniçais poderosos podiam se recuperar instantaneamente de ferimentos fatais, mas titãs não. Após uma série de ataques de pena, Reiner havia perdido toda a capacidade de resistir. Sua armadura estava estilhaçada e os ossos dos 2 braços do titã estavam expostos, com metade da maçã do rosto visível. Ele jazia indefeso no chão. Shin Sukhiara se aproximou do titã blindado e o chutou, produzindo um som de esmagamento de ossos. A cabeça de Reiner foi girada 180 graus com força, expondo completamente a nuca. Shin Sukhiara não hesitou e brandiu sua espada, cortando facilmente a nuca de Reiner. Em seguida, levou a mão ao ferimento. Acompanhado por respingos de sangue e calor escaldante, retirou uma figura humana do titã. Ah! Reiner gritou de agonia. Sua consciência estava lúcida, mas ser separado à força do titã blindado causou uma dor imensa. Suas bochechas exibiam sinais claros de músculos rompidos e queimaduras. Por que essa pessoa sabia que ele estava lá dentro? Em meio à dor, Reiner de repente percebeu algo e se lembrou das ações anteriores de Shin Sukhiara. Essa pessoa sabia tudo sobre a situação marleiana deles. Tremendo, Reiner queria implorar por misericórdia, mas antes que pudesse falar, sentiu seu corpo sendo inclinado para frente e levantado por alguém. Shin Sukhiara segurou o pé direito de Reiner, arrastando pelo chão, em direção à Muralha Maria à distância. Ao longo do caminho, qualquer titã que ousasse se aproximar era incinerado pelas poderosas chamas de Shin Sukhiara, exibindo sua força bruta. Ao ver isso, o medo de Reiner aumentou ainda mais. O que é você? Por que está contra nós, marleianos? Reiner não aguentou mais. Seu rosto já ferido foi raspado no chão, deixando-o coberto de feridas e sangue. Shin Sukhiara permaneceu em silêncio, mas finalmente chegaram à Muralha Maria. Devido à invasão dos titãs, não havia tropas estacionadas ali, especialmente porque não era um portão principal. Era uma área relativamente isolada. Shin Sukhiara ergueu Reiner e o levou até o topo da Muralha Maria, de onde puderam ver a cena horripilante do distrito de Shiganshina. Dezenas de milhares de pessoas enfrentavam um massacre perpetrado por incontáveis titãs. Reiner sabia a verdade sobre os titãs. Eles atacavam os humanos não para sobreviver, mas para devorá-los sem digestão, excretando os cadáveres intactos. Dessa forma, os titãs nunca parariam. Eles continuariam a matar implacavelmente. Explosões, pedidos de socorro, gritos e lamentos ecoavam. Embora não fosse claramente audível nas muralhas da cidade, o som era ensurdecedor em seus corações. Não sou uma boa pessoa e já matei e manipulei muitas pessoas, mas nunca fiz algo nessa escala. Shin Sukhiara afagou a cabeça de Reiner, e sua voz subitamente ficou mais fria. Eu também não sou uma boa pessoa e não estou aqui para salvar ou ficar do lado dos Eldianos ou Marleianos. Mas garoto, você é perigoso, e eu não tenho tempo para te educar, então, em vez de deixar você vagar livremente, é melhor lidar com você agora. Na verdade, Reiner não estava prestando atenção. Ele já estava em choque. Capítulo 100. Um garoto de 12 anos se alistou no exército aos 10 anos e passou por um processo de seleção, tornando-se o hospedeiro do titã blindado. Entretanto, ele nunca foi bem tratado por seus pais, mesmo depois de se tornar o titã blindado. Então Reiner sempre buscou consolo na crença de que era o filho escolhido de Marley, o guerreiro do povo. Atravessar o portão de Maria era sua missão. Deveria ter sido uma vitória perfeita, mas a aparição de Shin Sukhiara mudou tudo. Se não fosse por ele, Reiner já estaria comemorando o triunfo da guerra com seus companheiros. Mas naquele momento, com Shin Sukhiara segurando a cabeça contra a parede, Reiner de repente percebeu o que tinha feito. Esta noite, por causa dele, dezenas de milhares de pessoas morreriam, se não mais. Shin Sukhiara não se importava se Reiner ouvia ou não. Seu olhar procurava entre os prédios no território de Maria, sua visão tão afiada quanto a de uma águia. Mesmo a 100 metros de distância, ele conseguia ver tudo claramente. É uma pena. Parece que seus companheiros não se importam muito com você, disse Shin Sukhiara, arrependido. Ele não tinha muito tempo disponível, mas ainda tentou ver se conseguia atrair a titã fêmea e o titã colossal. Se conseguisse, poderia resolver tudo de uma vez, completando 1/3 de sua missão. Reiner de repente começou a chorar, sem saber se era por culpa ou medo do que estava prestes a enfrentar. Talvez ambos. Shin Sukhiara ergueu lentamente a de Jormungandr, mas não atacou imediatamente. Em vez disso, perguntou mentalmente: Jormungandr, lembro que o poder dos titãs só pode ser herdado devorando ou consumindo fluido espinhal. Se eu te usar para comê-lo, isso contará como completar a missão? Shin Sukhiara recebeu a permissão de Jormungandr em sua mente, o que o fez se sentir aliviado. Embora o poder dos titãs parecesse tentador, ele tinha suas desvantagens. Cada hospedeiro titã tinha uma vida útil de apenas 13 anos a partir do dia em que herdava o poder. Shin Sukhiara, embora tivesse experimentado apenas 2 mundos até então, tinha uma perspectiva muito mais ampla e não queria que seu sangue fosse contaminado pelo poder inferior dos titãs. No futuro, haverá habilidades de linhagem mais ponderosas. Com a permissão concedida, Shin Sukhiara não hesitou mais.
Ele desceu a espada, perfurando o coração de Reiner, e incontáveis cordões rapidamente se espalharam por seu corpo, absorvendo a energia e o sangue infinitos que sua espada devorava. Depois de uma dúzia de respirações, só restavam ossos secos. Shin Tsukihara se levantou lentamente, colocando sua lâmina de volta na mala e casualmente a colocando no espaço do sistema. Então ele desapareceu da cena. Esta guerra lhe trouxe ganhos consideráveis. Ele encontrou o diário de Grisha e obteve o poder do titã blindado. Ao mesmo tempo, em ruínas no distrito de Shiganshina, através de uma janela de vidro quebrada, Enilhonhard tapou com força a boca de Bertolt Hoover, impedindo de emitir qualquer som. Eram um menino e uma menina, ambos menores de idade. Embora estivessem a centenas de metros do Muro de Maria, N tinha o instinto de que eles morreriam se fizessem qualquer barulho. Somente quando a figura de Shin Tsukihara desapareceu, N finalmente soltou Bertolt, que já estava tremendo de medo. Como? Como esse cara conseguiu derrotar Reiner? Reiner é tão poderoso. Suas identidades eram evidentes. Eles eram os hospedeiros da Titã Fêmea e do Titã Colossal, N e Bertolt. Reiner não se juntou a eles como planejado, temendo estar sendo perseguido por soldados do corpo de investigação. Então, N e Bertolt decidiram ir resgatá-lo, apenas para testemunhar esta cena horrível. Subestimamos os Eldianos. O poder dos titãs será recuperado eventualmente, mas não agora. Precisamos pedir ajuda primeiro, N os persuadiu antes de partir. Bertolt, cercado pelos rugidos dos titãs, não ousou mais chorar, seus olhos cheios de medo. A guerra terminou, e as pessoas dentro das muralhas abandonaram os distritos de Maria e Shiganshina, recuando para a segunda muralha, a Muralha Rose. Durante esse evento inesperado, mais de 50.000 pessoas morreram, com 10.000 devoradas diretamente pelos titãs, e o resto morto indiretamente devido ao caos. Graças aos preparativos de Shin Tsukihara e à evacuação oportuna, ele quase não sofreu perdas. Com sua riqueza e os bens em mãos, pôde facilmente retomar seus negócios no Distrito das Rosas. Ele já tinha organizado tudo há 3 dias. O líder de esquadrão das tropas estacionadas em Rose concordou com o acordo, fornecendo-lhe um pedaço de terra privilegiado pelo menor preço. Mas outros não tiveram tanta sorte. Mesmo aqueles que fugiram para Rose agora eram refugiados, dependendo da ajuda do governo para sobreviver. Mas as muralhas internas já estavam com extrema necessidade de comida e com a queda de Maria, seu espaço de vida diminuiu em 1/3, piorando ainda mais a situação. Os conflitos entre as pessoas tornaram-se evidentes. Shin Tsukihara providenciou para que Mikasa e sua mãe tivessem um lugar para ficar, enquanto Eren e os outros tiveram que viver no campo de refugiados com Hannes. Shin Tsukihara estava de olho na situação de Eren, mas nunca viu o paradeiro de Grisha. Ou não era o momento certo ou a outra parte estava alerta. Mas Shin Tsukihara tinha certeza de uma coisa, ele não precisava de um garoto imaturo e movido por vingança para ajudá-lo. Nem precisava do chamado surgimento do titã de ataque. Ele se tornaria a luz da esperança para as pessoas que viviam nesta fortaleza, mesmo em desespero. Mas Shin Tsukihara não tinha pressa. Enquanto Eren estivesse ali, Grisha viria. Campo de refugiados. Ainda não amanhecia, mas a praça já estava lotada de pessoas. O campo de refugiados distribuía comida apenas uma vez por dia, pois a comida era escassa e havia muitos refugiados para alimentar. Fornecer-lhes comida suficiente para sobreviver já era um desafio. Não tenha pressa, não tenha pressa. Alinhe-se corretamente. Esta é uma comida doada pela companhia comercial da família Shin. Façam a fila honestamente e cada pessoa só poderá receber uma porção. Shin Tsukihara naturalmente não economizaria nessa oportunidade de receber um pouco de comida e ser reconhecido. Afinal, essas pessoas acabariam se tornando seus súditos. O dinheiro era apenas uma ferramenta para ele, e nada mais importava. Os refugiados ficaram naturalmente gratos a Shin Tsukihara. Eles recebiam apenas um pedaço de pão preto por dia, mas agora podiam fazer uma refeição completa e sobreviver por um dia. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.